A paz do Senhor, irmãos, alunos queridos, amados. Estamos aqui para nós fazermos uma live aí sobre o panorama do Antigo Testamento, né? Aí estamos todos nós se adaptando. Eu creio que Deus vai preparar para em breve nós estarmos juntos, né? É impossível nós estarmos reunidos, né, aí, porque agora está proibida a aglomeração. Então estamos todos nós se adaptando aí à internet e graças a Deus que temos esse recurso aí. E nós vamos falar então aí sobre o panorama do Antigo Testamento aí para o primeiro ano do seminário do Léo, onde nós vamos fazer um resumo aí, né? Vamos falar um pouquinho desde o início para nós darmos uma recapitulada bem breve, né? Aí sobre o panorama do Antigo Testamento. Nós tivemos as aulas passadas, nós falamos dos 5 primeiros livros, né? O Pentateuco, vocês sabem, escrito por Moisés. Nesses 5 primeiros livros nós temos o livro do Gênesis, né, que é um livro que traz a revelação do próprio Deus aos seres humanos, à humanidade. É um livro onde traz vários conhecimentos, traz a criação, né, pelo próprio Deus, né, pelo poder da sua palavra ao mundo, trazendo, né, os luzeiros, a água, a terra, onde a terra era sem forma e vazia, né, e só existia água sobre ela, e Deus vai dividir. Logo depois Deus faz agora com as suas próprias mãos a criação, né, o ápice da sua criação, que é o ser humano, o homem, né, Deus para desfrutar aí de um relacionamento com o homem. O livro do Gênesis narra o início, os começos, então, narra então também a dispensação do governo humano, o governo teocrático. Fala sobre a criação do primeiro homem, Adão, né, Adão e Eva. No paraíso nós falamos também de 2 árvores, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E essa árvore só vai ser citada lá no livro do Apocalipse novamente. O livro do Gênesis traz também a aliança que Deus faz, né, com o próprio Abraão, né, depois faz com Adão, depois faz com Noé, ali na Arca da Aliança, na Arca da Aliança, não, perdão, na Arca onde Noé coloca os animais e a sua família, numa época de dilúvio, que Deus ali destruiu a humanidade, a terra, só sobrando a família de Noé, e faz depois uma aliança com o próprio Abraão, depois reforça com Isaac e Jacó, né, tendo os 4 patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó, e o próprio José, né? Nós vemos também o primeiro homicídio também no livro do Gênesis, né? Abel e Caim, onde Caim vem matar seu próprio irmão, né? Abel, né? Por ciúme ou inveja ali, porque Deus aceitou a oferta de Abel e de Caim não, porém Abel oferecia das primícias, Caim, a Bíblia vai falar que ao cabo de dias, depois de muitos dias que ele trazia a oferta, então não trazia as primícias ao Senhor e por isso não era aceita, não era porque eram legumes ou fruto da terra ou raízes, não era por isso. Também vamos ver no livro de Gênesis a história de José, né? E ao finalizar o livro de Gênesis, vamos então com a morte de José, iniciamos o livro do Êxodo. Já na primeira página do Êxodo, quando viramos a página do Gênesis, já nós vemos que já se passaram quase 400 anos, o povo está já cativo no Egito, tinha uma promessa a Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, de inumeráveis seria a sua descendência, mas também no capítulo número 15 de Gênesis, lá, versículo 13, vai ver que Deus também dá ali uma profecia, que a geração de Abraão seria peregrina em terra alheia por aproximadamente 400 anos. Inicia-se o livro do Êxodo, né? Então, aí que é a passagem pelo deserto. Deus levanta um homem chamado Moisés, no livro do Êxodo. Nós vemos que ali o povo do judeu, né, o povo hebreu, ele crescia muito dentro do Egito, mesmo com ele sendo escravo. E ali maquinado pelo próprio inimigo, Satanás, né, se levanta um faraó que quer destruir todo o menino que nascia, né, o macho, para que não se aglomerasse mais, não aumentasse aquele povo. Isso é obra satânica, porque no livro dos Gênesis nós vemos no capítulo 3 a promessa de redenção, né, que sairia da mulher, mas do povo hebreu, e se acabasse com todos os machos ali, todos ali, então
provavelmente não existiria Jesus, que lá na frente vem a reforçar a nova aliança, que é a aliança da graça. Nós vemos então ali Moisés, que foi tirado das águas nessa época na perseguição, né? A mãe escondeu por 3 meses, depois soltou no rio Nilo, a própria princesa achou, foi criada dentro do palácio de Faraó, por 40 anos estudando, depois de mais 40 anos ele teve que fugir para o deserto, onde ele veio a matar um egípcio, né, veio a brigar para defender um hebreu e teve que fugir do faraó da época. Depois retornou, né, amando de Deus, tira o povo do Egito, né, tem ali as 10 maravilhas feitas pela mão de Deus, e para o povo egípcio seria pragas, né, as 10 pragas, nós sabemos disso. E o povo vê, então, no livro do Êxodo, né, os milagres de Deus, passando a pé pelo Mar Vermelho, né, enxuto ali, pé enxuto, e passaram do outro lado e cruzaram. Porém, o povo, ele foi rebelde, né, ele, né, desobedeceu ali, ele não acreditou o tempo inteiro, dizendo para Moisés por que tirou ele do Egito, para morrer no deserto e tal, onde seria fácil a caminhada, a introdução para uma terra prometida que Deus prometeu. E agora eles, então, caminham 40 anos no deserto, o livro do Êxodo. Então, é isso aí. Depois nós vamos para o livro de Deuteronômio, né? O próximo livro aí, depois do Êxodo, Levítico, perdão. É o livro que fala sobre as leis, sobre a santidade, vai falar sobre a Arca da Aliança, sobre o tabernáculo, né? O livro do Levítico, né? E registra todos os regulamentos e rituais de cerimônias, né, da imolação, vai falar dos pecados, vai falar dos animais sendo sacrificados. O livro do Levítico leva o nome de uma das tribos, né, das tribos de Israel, né, Levítico, né, dos levitas. E logo após entra o livro dos Números, né, Números vai relatar o povo vagando os 40 anos no deserto pela sua rebeldia, né, por desobedecer. O próprio Deus fala a Moisés, né, por 10 vezes esse povo me tentou, vou destruir esse povo. Porém, Moisés se coloca na brecha, ora ao Senhor e diz: Senhor, não faça isso, o que dirão outros povos que o Senhor tirou o teu povo para matar no meio do deserto? Porém, Deus fala assim, então, homens a partir de 20 anos morrerão tudo, não entrarão na terra, e será levantada uma nova geração. O livro dos Números também vai falar, levantar sobre o censo, a quantidade de pessoas, né, ali. E aí nós temos o livro de Deuteronômio, né, onde Moisés vem acontecer agora ao final do livro do Deuteronômio, a morte de Moisés, né, e antes de Moisés morrer ele pronuncia os 3 discursos de despedida, né, antes de morrer, recapitulou o povo todas as leis de Deus para os israelitas, né. O livro expressa isso, a repetição das leis para que o povo seguisse, e Moisés, junto com eles ali, fala para ele que eles deviam seguir, para quem recebesse todas as bênçãos de Deus. Logo depois nós temos o livro de Josué, né? Josué foi o sucessor de Moisés, e Deus agora fala com Josué, né, para ele ser forte, ter um ânimo, coragem. Só no capítulo 1, até a parte do capítulo 2, Deus dá uma palavra de ânimo a Josué, pelo menos 13 vezes: ser forte, anima-te, eu sou contigo, para ir à frente. Então Josué agora vai suceder então Moisés. E Josué agora, como foi obediente ao Senhor e ele foi submisso a Moisés, né, isso é o resultado da submissão. Deus honrou Josué, Josué agora está à frente do povo, o povo vai agora herdar a terra prometida. E quem divide essas terras da prometida que Deus prometeu ao próprio Abraão, né, as 12 tribos, né, tribo de Israel, é o Josué, né? Então Josué é aqueles que vão, guerreiam, Deus vai à frente, muitas batalhas deles, Deus vai à frente, e eles vão sendo introduzidos aí na terra prometida. Eles passam até mesmo pela Jericó, né, onde os muros caem, atravessam o Rio Jordão também a pé enxuto, como Josué estava à frente, né? E as suas vitórias contra os inimigos, porque Josué ele foi um homem que foi submisso tanto a Deus como a Moisés, né? O livro de Josué ele termina descrevendo a divisão da terra, né, das 12 tribos de Israel. Logo depois disso nós vemos o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro que nós vemos que até o livro de Josué nós vemos o povo de Deus ali, que saiu do deserto e tal, da escravidão, da terra,
Mas aquela promessa, aquela profecia de Deus que morreria, né? Aqueles que acima de 20 anos, porque se rebelaram contra Moisés, contra Deus no deserto, mesmo vendo que Deus fez, tratou, cuidou deles. E aí, no livro de Juízes, capítulo 1, tem algo ali que ele assusta, né? E vai falar que veio uma outra geração, mas que não conhecia o Senhor, e fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E ali nesse livro de Juízes, nós vemos que esses juízes, Deus levantava, quando eles faziam isso aos seus próprios olhos, mas daqui a pouco eles clamavam a Deus, Deus usava de misericórdia e levantava um juiz para julgar eles e para ir à frente nas batalhas e livrar eles da mão dos amorreus, dos jebuseus, né, do povo, dos seus inimigos, né, ali que existiam da época. E então Deus levanta, então nessa época aqui, né, 15 juízes, né, tem Eli e Samuel, e são um período de mais de 300 anos e bastante conhecido, alguns deles, né, muitas vezes pregamos sobre o próprio Gideão, né, e depois vai falar de Sansão, Jair, Tola e todos os outros demais, né, o próprio, como falei, Samuel, Eli, Baraque, né, então todos esses juízes, eles julgam agora o povo de Israel numa geração que diz que não conheceu o Senhor. Depois do livro de Juízes, vem o livro de Ruth, né? O livro de Ruth, ele também é paralelo ao livro de Juízes, é no mesmo período, né? Onde teve uma grande fome no país, eles fugiram, saíram do país, foram para outro lugar, pagaram um preço muito caro, né? Veio a morrer, né, os filhos o esposo de Noemi e também os filhos, e ficou só Ruth. E a mulher naquele tempo, ela não conseguia emprego, quem sustentava era o marido ou o filho. E Ruth, ela é fiel à sua sogra, né? Então é uma história de amor ali, de Ruth, e que Deus também estava no controle, né? Depois nós vamos ver que Ruth, Boaz, Jesus tem uma descendência deles aqui. Logo depois temos o livro de 1 Samuel, né? Que vai falar da rejeição de um governo teocrático, de um governo de Deus. O povo rejeita e agora escolhe um rei, e é levantado então Saul. Saul reina 40 anos, porém Saul não fez o que o Senhor permitiu, né? Desobedeceu ao Senhor, e Deus tira então a dinastia de Saul, né? Quem vai reinar agora é um genro e não um filho, e Deus escolhe então a Davi, né? Depois de Saul, né? Saul ele reina 40 anos, Davi também reina 40 anos, e um terceiro que reina 40 anos, que vai estar nos próximos livros, é Salomão, então chamado de Reino Unido, né? O livro de 1 Samuel vai falar, né, do próprio Samuel, né, que é filho de Ana, que ora, uma mulher estéril, e dedica o próprio Samuel a Deus, né, ali. Depois Samuel, ele sente pena, porque ele é que ungiu a Saul, né, a ponto de Deus falar para ele, por que continua insistindo ainda em oração por Saul, porque eu já o rejeitei, ou seja, a ponto de Deus não querer nem conversa mais com Saul. E próprio capítulo 13 de 1 Samuel vai falar de que Deus fala que achou um homem segundo o seu coração, né? E que é o próprio Davi. Davi começa então a ter uma perseguição pelo próprio Saul, porque Saul agora passa a ter inveja, um espírito passa a pegar a Saul. E Davi é ungido com 17 anos diante dos seus irmãos, na casa do seu pai Jessé, mas ele só vai assumir o trono 13 anos mais tarde, através de uma perseguição. O livro de 2 Samuel, né, inicia seu reinado de Davi, né, a nação ela se unificou, ela se fortaleceu, né, e mesmo assim o pecado de Davi, adultério, a Bíblia não esconde, mas o interessante é que ele rasga suas vestes, ele se arrepende. E então ele vem ter um reinado, né, abençoado, né, pela mão de Deus, orientado. E Davi não fazia nada sem perguntar, sem consultar o Senhor. Era por isso que Deus fala que ele era segundo o seu coração. Se ele ia para uma guerra, primeiro ele consultava o Senhor. O Senhor falava para ele, vai, ele ia. Se ele falar não vai, ele não ia. Falava, espera, ele espera. Ele confiava, né? Ele estava o tempo todo na presença do Senhor, né? E Deus fez grandes coisas através de Davi. Logo depois inicia então o livro de 1 Reis, que agora começa então a nossa aula do mês de maio, que nós estamos aí atrasados devido ao que aconteceu, para nós pormos em dia. Então, o primeiro livro de Reis, ele inicia com o reinado de Salomão, né, já a velhice de Davi.
Então, a velhice de Davi, ele chama então agora a Salomão, né? Davi teve muitos problemas, inclusive na sua família. Uma das suas filhas foi violentada pelo próprio irmão, né? E então Davi, a perseguição, o próprio Absalão queria tomar o seu reino, né? A Tamar, ela foi violentada, que é a filha de Davi. E então Davi, ele tinha problema com a família, ele não conseguia sentar numa mesa e almoçar ou jantar com a família, os filhos. Havia uma dificuldade muito grande de Davi. Então, é um preço que ele pagou ali, ele não soube administrar os seus filhos ali. Então, o livro de 1 Reis vai falar então agora do reino de Salomão, né? E no próprio livro de 1 Reis, no capítulo de número 11, versículo de número 7, o Salomão, ele começa a se envolver politicamente, tem muitas mulheres, né? E aí ele começa a sacrificar, né, agora, a construir altares para outros deuses, o próprio Moloque, que era um deus que queimava crianças, né? E eram sacrificadas crianças vivas, né? E aí Deus, no capítulo de número 11, versículo 9, Deus fala a Salomão que vai rasgar o seu trono. É uma profecia aqui, mas ele diz que não vai ser nos dias dele, por amor de Davi, né? E então, mais à frente, nós vamos ver que logo após a morte de Salomão, né, no livro de 2 Reis, né, aí vem o resultado do surgimento de duas nações, né? Roboão, filho de Salomão, assume, né, o trono, mas ele não dá ouvido ao povo quando o povo pede para ele, para aliviar os impostos, e ele vai pedir conselhos aos anciãos. O ancião diz, alivia que você vai ganhar o coração do povo. Depois ele vai ter conselho com os jovens, o jovem diz, não seja mais duro do que teu pai para poderem te respeitar. E então, com isso, houve uma rebelação. O seu irmão, agora Jeroboão, agora passa a reinar, pega 10 tribos e divide agora o reino, passa a ter um reino norte e um reino sul. Nesse reino norte nós vemos o reino sul, que era Judá, e a capital é Jerusalém, e vemos o reino norte, que era Israel, cuja capital era Samaria. Roboão, ele começou a reinar no ano 930 antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Então o livro dos Reis, ele vai tratar sobre isso aí. E o livro dos Reis, né, ele vai terminar agora com ele termina o livro dos Reis com a deportação, início da deportação do povo, que vai se tornar agora cativo, escravo de outras nações, tá? Iniciamos um livro então de 1 Crônicas, que vai falar sobre a genealogia de Abraão até Adão, né? O livro de 1 Crônicas, né? Vai falar, né, de acontecimentos do reinado de Davi. O livro de Crônicas é nada mais nada menos que os escritos dos acontecimentos do reinado dos reis. Nós vamos ver isso no livro de Esther, né? Quando o rei, ele vai dormir, não consegue dormir, fica incomodado, ele pede para o seu servo trazer o livro dos Crônicas para ele ler. Ele vai ler lá que tinha feito um acontecimento onde Mordecai, ele avisou o rei que teria uma conspiração contra a vida do rei, né? E aí o rei vai ser liberto, vai se averiguar e era verdade mesmo. Então, o livro de Crônicas, ele é nada mais, nada menos do que os escritos, a façanha dos reis. O segundo livro de Crônicas, nós vamos ver que tem uma oração muito linda, no capítulo de número 6 até a parte 7 de Salomão, na entrega do templo, né? Quando ele constrói o templo, ele dedica o templo. E depois nós vamos ver o capítulo 7, muito conhecido, versículo 14, onde Deus responde à oração deles: se meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar perante mim, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Os meus olhos estão fixos nesse lugar, os meus ouvidos atentos, né, a esse lugar perpetuamente. Se porém andares como meu servo Davi andou, fala para Salomão, né? Infelizmente Salomão não anda, né, na presença do Senhor como andou Davi, né? E logo depois então do livro de 2 Crônicas, nós entramos no último livro, que é dessa aula de maio, que é o livro de Esdras, né? E aonde vai falar, né, de o rei Ciro, da Pérsia, aonde o povo foi agora levado cativeiro, né, no final do livro de Reis. Eles começam a ser deportados em 731 a.C.,
a Síria, ela leva o povo do Reino Norte, e o povo do Reino Sul não aprendeu com o povo do Reino Sul, não aprendeu com o povo do Reino Sul. O povo do Reino Sul não aprendeu com o povo do Reino Norte, que foi levado cativo, e também eles vão agora ser cativos também por 70 anos, isso profetizado lá no livro de Jeremias, no livro de Isaías, e nós vemos ver que Isaías fala de Ciro lá à frente, 150 anos antes de ele nascer. Deus fala que Ciro será meu servo, será usado por ele, porém de outra nação, para libertar o povo, para concluir agora o cativeiro. E interessante que eu falei para vocês que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, né? Você pode ver que nós estamos falando de Esdras aqui, que vai voltar para Jerusalém e vai reconstruir, né? O Deus usa Zorobabel para construir o templo, depois Esdras volta também com mais uma leva de gente, e ele tem um paralelo com Neemias, que também vai levar para reconstruir os muros de Jerusalém, quando eles saem do cativeiro. Esse cativeiro é profetizado em Isaías e Jeremias, que está lá na frente. Porém, como eu falei, não é escrita em ordem cronológica a Bíblia, nós explicamos o que é isso. E nós vemos que esse povo agora volta, retorna. Nós vamos ver o livro de Daniel também, que nós vamos falar mais à frente. Quando Daniel, no capítulo 9, ele diz que ele está lendo o livro de Jeremias, né? 68 anos depois. E o povo, mesmo assim, ele não se arrependeu, né? Mesmo estando cativo, mesmo aprisionado lá no reino da Babilônia, que logo depois passa a ser um reino persa, né? Os persas invadem agora a Babilônia e tomam. Né, já não é mais Nabucodonosor, foi Nabucodonosor que deportou eles. E 68 anos passou, né, Daniel fica preocupado e começa a orar, a jejuar para que o povo venha se arrepender, para que Deus leve. Mas o fato é que os mais novos se acostumaram com o cativeiro, formaram o comércio, suas vidas lá, e quem volta é os mais velhos. Isso está no livro de Esdras, tudo registrado. E Esdras é um sacerdote, um escriba, né? E ele, o significado de Esdras, né, quer dizer, a mão do Senhor fortaleceu. Ou seja, tinha que fortalecer para que ele continuasse sendo sacerdote, resistir, ficar tantos anos no cativeiro e servindo o próprio rei, e para voltar lá. Então aqui eu quero concluir com o livro de Esdras, quero pedir que vocês possam ler esses livros, né, desde o livro, vou pedir a vocês que vocês leiam desde 1 Reis até o livro de Esdras, né, para vocês vão fazer um trabalho. O trabalho que eu quero de vocês é escrito, à mão escrito, porque eu não quero que vocês peguem e me mandem digitado, porque senão vocês vão pegar lá na internet um Ctrl+V, um Ctrl+C, e não vão ler, como muitos trabalhos que veio para mim, nem tinha uma justificativa. Nós entendemos as dificuldades até, mas a partir do momento que você passa a escrever manual, eu entendo que você vai ler e você vai entender. Então, o que eu quero de vocês? No livro de Juízes, eu quero que vocês me digam quantos juízes teve no período dos juízes, eu até falei aqui, né? Quais são o nome de cada um dos juízes, qual é o período que eles julgaram Israel, quantos anos cada um julgou, né? O próprio Gideão, 40 anos, vão ver outros lá, e qual é o total de anos que teve o período dos juízes, que também eu falei aqui aproximadamente, mais ou menos. Então, o livro dos juízes, tá? Quantos são os juízes? Qual o período de cada juiz? Qual o nome de cada juiz? E qual o total, o período completo do livro de Juízes? Livro, né, de Reis e Crônicas. Eu quero que vocês descrevam para mim o Reino Norte e o Reino Sul. Quantas dinastias são no Reino Sul? Quantas dinastias no Reino Norte? E o nome de todos os reis, tanto do Reino Norte como do Reino Sul. E esses reis, eu quero também o período que eles reinaram, né, de cada um deles, no Reino Norte e no Reino Sul. Tudo à mão escrito. São 2 trabalhinhos pequenos e rápidos, porque nós vamos ver 20 reis para um lado e 19 para o outro, tantas dinastias para um lado, tanto para o outro, e o período. E vocês lendo, vocês vão achar isso, vocês vão grifando na Bíblia os reis e vão falando. E tem uma mulher aí que se tornou rainha nesse meio aí também. Tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou aqui. E pode mandar no privado as dúvidas de vocês, estamos dispostos a ajudar vocês. Deus abençoe vocês.